Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusmar Andrade, mais uma vez com vocês no Palavra Encarnada. E hoje, quinto domingo da Páscoa, dia 28 de abril, vamos clamar a presença do Espírito Santo para, nessa homilia dominical, nessa Palavra Encarnada, nesse dia de domingo, a gente possa entrar e adentrar no coração de nosso Senhor ressuscitado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, nessa Palavra Encarnada de hoje vamos começar lembrando que nós precisamos atingir a nossa meta do ser feliz. Se você ainda não se empenhou nessa evangelização, lembrem, não são números, são almas, são vidas de pessoas que serão salvas. E no Evangelho de hoje Jesus fala sempre claramente sobre o permanecer. Não adianta de nada se nós começarmos um trabalho e não permanecermos nessa graça. Permanecer, fidelidade, constância, pedir a Deus essa graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, permanecer na videira para dar frutos. Permanecer. E isso mostra que nós devemos estar vinculados a Jesus como uma planta que está grudada no caule. Às vezes, é uma tentação muito grande da gente achar que nós podemos dar frutos, que nós podemos fazer mais, se nós não estivermos ligados a Jesus, ligados às estruturas. E aí às vezes temos essa visão um pouco burocratizada da própria igreja, da comunidade. Não, eu vou conseguir fazer mais servindo na minha família, sendo evangelização só em casa. E quantas vezes isso é uma desculpa para eu me desvincular da videira, da igreja, do caule, do carisma. O lumen, como um carisma dentro da igreja, é um caule dentro dessa videira que é Jesus, o corpo de Cristo, a igreja. É um caule que precisa estar vinculado. E quantos frutos nós produzimos à medida em que nós estamos em comunhão com a igreja, meus irmãos? A comunhão com a igreja é algo fundamental, fundamental. Não é um dado acessório, não é algo que a gente vai se esforçar para ter, não. Ele é o nosso ponto de partida. A comunhão com o caule. E claro, nessa reflexão dentro da igreja é importante ter claro isso, né? E quantos frutos vêm à medida em que o carisma está vinculado à videira? Quantos frutos vêm da comunhão com os párocos? Quantos frutos vêm da comunhão com o bispo? Quanta graça escutar as palavras do Santo Padre e ali provar disso como um fruto de espiritualidade, das palavras dos nossos bispos e ver nisso um fruto de espiritualidade. Mas também uma outra reflexão que a gente precisa tomar à luz do carisma dentro do Evangelho é de nós estarmos vinculados a Cristo Jesus. A nossa vida de oração pessoal, não basta você que está nas casas de acolhimento ter aqueles momentos comunitários. Você que é jovem, ter momentos de oração dentro do seu grupo. Não basta, não é suficiente. Porque nós não rezamos pelos outros, no sentido assim, próprio da palavra. A gente intercede pelas outras pessoas. Mas ninguém pode fazer, nada substitui o meu contato pessoal com a palavra de Deus. Com Jesus abandonado, nós não podemos viver de histórias. É o que vimos e ouvimos, o que nossas mãos tocaram. Espiritualidade, filhos da luz, do retiro, do despertar. Ter essa experiência, ter o seu contato. Por isso, estar vinculado à videira,
Não porque o meu pai pede, porque minha mãe pede, porque eu sou coordenador de grupo e tenho que dar testemunho, porque eu sou coordenador de uma casa, não. Mas porque eu quero provar da seiva que vem dessa videira. Provar da seiva no sentido mais pleno da palavra, aquele mesmo suco que está dentro do caule da videira me faz gerar frutos. Uma coisa é muito clara. Aquele que produz frutos será podado e aquele que não dá frutos será cortado. Então, para nós, isso é muito claro, nós iremos ser cortados, nós iremos ser podados, não adianta querer assumir a vida do Evangelho e ter a mesma vida. Isso é falso, isso seria falsidade. Se o carisma, se a vivência da espiritualidade não nos inquieta para sermos homens e mulheres diferentes, para assumirmos novas posturas, de nada adianta a nossa vida. Porque seria, na verdade, disfarçar o meu egoísmo com a máscara do Evangelho e não assumir os valores reais do Evangelho. Eu vou ser cortado. A diferença é se eu vou ser cortado para ser lançado fora da videira, porque não dou frutos, porque sou um homem, uma vocação estéril, ou se eu vou ser podado para dar mais frutos. E nós precisamos refletir sobre isso. Será que esse sofrimento, essa provação, essa poda está sendo para mim sinais de mais frutos, de perseverança, de continuidade? Às vezes nas nossas casas de acolhimento, na nossa vida consagrada, os membros missionários da comunidade de vida, na nossa vida de comunidade de aliança, veja, às vezes nós somos podados, somos chamados de atenção, o carisma nos inquieta a tomarmos uma atitude, uma postura que não nos é connatural. Quantas vezes a evangelização, ser feliz, é para nós como que a gente sente como uma dificuldade, porque mexe com o nosso sair do egoísmo. Mas é exatamente essa boa inquietação que me leva à santidade, vocês entendem? Podado, cortado aqui. Na vida comunitária eu tenho que cortar as minhas arrogâncias, as minhas soberbas, moderar o meu jeito de falar. Tudo isso para quê? Para dar mais frutos, não para ser cortado. Infelizmente, se nós não dermos frutos, Jesus fala, nós iremos ser cortados. E frutos não são resultados. Frutos são frutos de santidade, de conversão, de mudança de vida, de graça de Deus. Será que eu dou frutos? Por que os apóstolos, como nós lemos na primeira leitura de hoje nós não lemos aqui no Palavra Encarnada, mas eu espero que você leia e faça a sua Lexio Divina dessa forma, né? Lendo também a primeira leitura. Por que os apóstolos deram tantos frutos? Porque eles permaneceram unidos à igreja, unidos à videira. E na primeira leitura de hoje fala muito claro que Paulo, inclusive, alguns tinham medo, porque Paulo deixou de ser perseguidor para ser pregador do Evangelho, mas alguns tinham medo, mas Barnabé, entre aspas, coloca Paulo debaixo da asa e apresenta ele aos apóstolos. Essa comunhão eclesial de Paulo fez com que ele desse muitos frutos. E a primeira leitura termina exatamente falando sobre isso. Ela, a igreja, consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Então não era um número simplesmente no sentido matemático, né, de dar resultados. Não, a igreja crescia em almas que eram evangelizadas, em almas que eram salvas. Por quê? Porque viviam em comunhão, porque estavam vinculados à videira. Mesmo, não tinham estruturas. Lembrem disso, a igreja nos primeiros séculos não tinha grandes estruturas, não tinha uma organização burocrática, financeira, não. A igreja tinha o quê? A fidelidade ao Evangelho. A comunhão fraterna com os apóstolos, a obediência aos direcionamentos, aos ensinamentos dos apóstolos. E isso dava frutos. E mesmo sendo perseguida, mesmo sendo maltratada, muitos cristãos nos primeiros séculos foram crucificados, decapitados, esfolados, queimados vivos, entregues às feras. Mas aquele sangue dos mártires, ao invés de assustar as pessoas para elas não se tornarem cristãos, não. O contrário acontecia. O sangue dos mártires, diria Tertuliano, se tornou como que semente de novos cristãos. Isso mostra que o nosso testemunho, meus irmãos, na fidelidade a Deus e à igreja, ele é sinal de evangelização crescente. Vejam, qual a grande diferença, não quero polemizar, claro, mas qual a grande diferença, por exemplo, de Martinho Lutero, que separou com a igreja e fundou uma outra igreja, para São Francisco? A grande diferença, em suma, claro, a santidade, sem dúvida alguma, mas a comunhão com a igreja. São Francisco, quando foi puxado,
exortado pela igreja, ele obedeceu. Ele foi humilde e ele confiou na graça de Deus, tanto que o Papa, em sua época, o viu em sonho, antes de conhecer Francisco, sustentando a igreja, né, que estava desmoronando. Ele foi coluna de sustentáculo porque ele permaneceu em comunhão com a igreja. Ele não queria fazer um movimento à parte porque ele era mais santo, porque ele era mais pobre do que os outros. Não, não era isso, não era isso. São Francisco reconhecia que tudo o que ele tinha de bom veio da igreja e para a igreja retornaria. O carisma dele não era dele. O carisma dele era dom de Deus. E é por isso que ele precisava permanecer unido à igreja. E ele fazia esse exercício de humildade, de sempre se colocar em comunhão com a igreja, sempre se colocar vinculados ao corpo de Cristo. É um grande perigo para nós que servimos na igreja, meus irmãos, entrarmos no ativismo, na ordem do fazer. E nós já escutamos tantas vezes isso no carisma. O fazer não é tão importante quanto o ser. Aquilo que nós somos, o nosso ramo, vamos dizer assim, dentro dessa videira, ele é insubstituível. Deus não tem um plano B, alguém que seja como eu. Eu sou insubstituível para Deus. A minha missão, minha vocação, meu chamado é insubstituível. Mas aquilo que eu faço, qualquer pessoa pode fazer. Aquilo que eu realizo, minha obra, qualquer pessoa pode fazer. Quem não conseguiria pregar melhor do que eu? Tocar violão melhor do que eu? Quem não conseguiria coordenar um grupo, coordenar uma casa melhor? Todos, qualquer um, bem instruído, com boa vontade, com disposição, aprenderia. Eu não tenho esses dons especiais, vocês entendem? Não é pelo fazer que eu sou importante para Deus, para a igreja, para a comunidade. É por aquilo que eu sou. É por isso que aquilo que eu faço vai mudar. Eu posso hoje estar no ministério, amanhã estar no outro, mas aquilo que eu sou deve permanecer. Permanecer em Deus, permanecer na igreja, permanecer no carisma. É a palavra que mais se repete no evangelho de hoje, permanecer. E na segunda leitura, meus irmãos, da outra volta, nós vemos que foi o fato de Paulo permanecer na igreja, foi o fato de Paulo estar unido, é que ele foi reconhecido que deixou de ser Saulo e se tornou Paulo. Isso é muito verdade, isso é muito verdade. Na segunda leitura de hoje nós lemos que a nossa obra, o que nós devemos fazer, né? As nossas atitudes, elas são antes de tudo crer em Jesus Cristo, ou seja, o cultivar a fé e amar as pessoas. Esses são os sinais distintivos de quem tem uma verdadeira e autêntica fé cristã católica. Crer em Jesus Cristo como o único Deus e Salvador de minha vida, o tudo da minha vida, e assim renunciando à lógica do ter, do poder e do prazer, e amar aos outros com liberdade de coração. Amar aos outros com liberdade de coração. Então, isso é muito forte. E vejam, permanecer em Deus, como nós lemos na segunda leitura, é guardar os seus mandamentos. No finalzinho da leitura nós lemos, quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece nele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo, pelo Espírito Santo que ele nos deu. Então, e aqui, claro, que a gente precisa tocar nesse assunto. Guardar os mandamentos de Deus não é seguir um conjunto de regras e obrigações, é corresponder ao amor dele. Se nós amamos a Deus é porque ele nos amou por primeiro. Então, a partir do momento que eu amo a Deus, minhas atitudes, meu modo de ser, meu modo de agir muda a partir do meu interior. Eu não consigo mais ter as mesmas atitudes de egoísmo, de indiferença, de usar das pessoas. Eu não consigo mais ter aquela mesma mentalidade de mentiras, de desonestidade, de traição. Por quê? Porque me sinto muito amado. Então, seguir os mandamentos de Deus não é fazer um checklist das coisas certas e erradas que eu faço. Seguir os mandamentos de Deus é permanecer no seu amor. E aqui é viver no estado de graça. Quantas vezes, meus irmãos, nós vendemos o nosso estado de graça a qualquer preço. A preço de pequenos prazeres, a preços de felicidades, promessas de felicidades momentâneas. Quantas vezes vendemos o nosso estado de graça por um olhar, por um pensamento? Quantas vezes prostituímos a nossa alma, perdão usar essa palavra tão forte, mas vendemos a preço da nossa alma a coisas tão pequenas, a mediocridades, a arrogâncias,
por não querermos nos submeter, por não querermos ser humildes verdadeiramente. Por fim, meus irmãos, nós precisamos ser como uma goiabeira, como um pé de goiaba. Por quê? Porque a goiaba é um pé que, quando bem cuidado, uma planta que, quando bem cuidado, dá frutos o ano inteiro. Ela dá frutos o ano inteiro. Regada, cuidada, dá frutos o ano inteiro. E ela é humilde. A goiaba não dá frutos assim, eu vou dar frutos aqui, mas eu quero que o meu fruto seja vendido nas melhores embalagens de doces, no shopping Guatemi, no shopping Rio Mar, nos shoppings chiques que tem. A goiabeira fala isso? Não. Ela dá fruto direto. Mesmo que o fruto caia, apodreça, que o verme coma, que os animais comam e levem, que uma família boa coma daquele fruto, faça suco por uma casa de família, por um padre, ela não se preocupa com o que vai ser feito do fruto dela, mas ela dá fruto. Nós também, às vezes, temos essa arrogância, eu servi tanto e veio tanta pouca gente para o encontro. Humildade da goiabeira. Meu Deus, eu servi há 20 anos na comunidade e nunca recebi um obrigado. O meu fruto caiu por terra. Tá bom, eu vou continuar dando frutos. O Senhor nos chama a dar frutos, permanecer nele para dar mais frutos. E nisso meu Pai é glorificado, que vós deis frutos e o vosso fruto permaneça. O princípio da fé, que nós precisamos dar frutos. Peçamos a Deus, meus irmãos, a graça de dar frutos em todo tempo e lugar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.